Na era da informação, o que realmente é importante você saber? O que nós, como filhos de Deus, filhos maduros de Deus, precisamos realmente saber? Esse é o tema de hoje, informação. E eu quero compartilhar com você essa mesa maravilhosa para que a gente, como filhos de Deus, aprenda ainda mais sobre como sermos parecidos com Cristo, como entendermos cada dia mais quem nós somos em Deus e termos realmente uma vida transformada. Eu amo falar sobre isso e esse é o canal Entre Nós. Eu sou a Karine Rocha, mas antes de tudo, gente, já deixa o seu like aqui embaixo. Também se inscreve nesse canal se você quer fazer parte dessa mesa maravilhosa, se tornar um filho de Deus cada dia mais maduro. Se inscreve aqui nesse canal e compartilha. Compartilha com outras pessoas que também precisam ouvir essa palavra. E hoje eu quero falar com vocês sobre a era da informação. Nós estamos vivendo a era da informação, mais do que nunca. Nós estamos tendo informação de todos os lados. Aonde você vai, você tem informação hoje em dia. Esses dias eu cozinhei com uma inteligência artificial. Eu pedi para a inteligência artificial me ajudar a fazer uma carne e deu super certo, ficou ótima, funcionou. E, gente, é bom demais ter informação. Mas nós, como filhos de Deus, filhos maduros de Deus, precisamos ter um filtro e aprender a discernir, a equilibrar as informações que nós estamos recebendo, porque nem tudo é bom. Aliás, tem muita coisa ruim nessa era da informação. Por isso nós precisamos aprender a desfrutar daquilo que realmente é bom. E eu quero falar com você hoje sobre isso, a era da informação, o excesso de informação. Hoje uma criança, ela já tem muito mais informação do que um rei, um governante de anos e séculos atrás. Porque nós temos a alfabetização, as crianças já estão aprendendo muito e isso realmente é maravilhoso, transformou o mundo. Mas se nós não tomarmos cuidado com isso, nós como filhos de Deus estamos cada dia mais sendo envenenados, vamos dizer assim, com tanta informação. E eu quero falar hoje com você um pouquinho de algumas coisas, alguns tópicos aqui que eu anotei para a gente conseguir chegar num objetivo aqui, chegar numa conclusão, aliás, daquilo que realmente nós, como filhos de Deus, precisamos absorver como informação. Então, você como filho maduro vai aprender a filtrar, as informações que chegam até você. Uma das primeiras coisas que chegam até nós são notícias. Gente, notícia ruim. É o tempo inteiro chegando. Se você liga a TV, tem um amigo meu que falava que tá escorrendo sangue pela TV, de tanta coisa ruim que acontece. E as pessoas, os noticiários são sensacionalistas, então eles querem esse sensacionalismo, que a gente olhe para aquilo e sinta algo, e isso traz ibope, e eles colocam ali tudo que é de mais ruim, porque quanto mais ruim, mais ibope vai ter, e mais as pessoas vão ficar ali fissuradas assistindo aquilo. Gente, tem gente que é viciada em assistir notícia ruim, a pessoa gosta de assistir notícia ruim. Mais do que isso, além dela gostar de assistir a notícia ruim, ela gosta de sair falando pra todo mundo. Nossa, você viu o que aconteceu? Você viu o que é isso? Você viu o que é aquilo? E isso tem nos trazido um mal muito ruim mesmo. É algo que traz tristeza, traz depressão, traz morte, traz angústia, traz ansiedade. Por quê? Nós acabamos assistindo essas notícias ruins, vendo essas notícias ruins, e hoje não é só na TV, hoje é na palma da tua mão, no teu telefone. Você abre ali um Instagram, um Facebook, um WhatsApp, você vai ter acesso a milhões de notícias ruins, e dependendo daquilo que você segue, você vai vendo aí, vai tendo acesso a ainda mais coisas ruins, e você vai se alimentando daquilo, e quando você percebe, você já está angustiado, você já está nervoso, você já está ansioso, e às vezes você não se liga que foi por estar assistindo aquilo, por estar absorvendo aquilo, porque nós somos seres espirituais, mas nós temos uma alma, e a nossa alma, ela se alimenta demais de tudo que está ao nosso redor. A nossa alma está se alimentando o tempo todo. E os meus pastores, eles falam que nada é neutro no mundo espiritual. Tudo que nós estamos fazendo vai refletir em algo. E quando nós alimentamos a nossa alma de uma maneira errada, o nosso espírito também se abate. E no mundo espiritual, como nada é neutro, o inimigo oportunista, ele faz questão que você assista noticiários, que você assista coisas ruins, para que você fique cada dia pior, para que você não traga a vida de Deus para as pessoas, para que você mergulhe em notícias ruins e fique ali naquela, como se fosse
fosse um limbo, né? Você tá sempre ouvindo, sempre se alimentando daquilo e não consegue sair daquilo. Então, gente, pra mim, assim, tem sido algo que traz refrigério, sabe? Não ficar vendo notícias. Eu falo que, como eu já vim de depressão, já tive uns 13 anos atrás, graças a Deus eu fui curada de depressão, mas eu sempre tomo cuidado com aquilo que alimenta a minha alma. Eu sei que existem coisas que me trazem tristeza, que existem coisas que nos trazem, até para quem nunca teve depressão. Você vai ficar mergulhando em noticiário, você vai sentir tristeza. E isso não vai mudar a sua vida. As notícias não mudam a sua vida. Aí existem pessoas que podem te dizer assim, mas você vai ficar desinformado, você não vai saber de nada que acontece no mundo. Aí me diz, o que vai mudar na tua vida você saber quantas pessoas morreram em tal lugar? Ou você saber que fulano matou alguém? Ou você saber que houve um sequestro? Ou que houve isso? Ou que houve aquilo? O que vai mudar na sua vida? Você ficar assistindo sobre guerra, sobre conflito, sobre isso, sobre aquilo? A não ser que você realmente tenha um propósito para isso, que você vai participar de uma guerra, ou que você é um policial e precisa estar por dentro do que está acontecendo ali no ambiente do seu trabalho, ok. Mas se não há propósito para isso, não tem necessidade nenhuma de nos alimentarmos de noticiários, de notícias ruins. E outra coisa também que eu gostaria de compartilhar com vocês é que nós temos algo que está entrando, ou melhor, que está entrando não, sempre entrou dentro da igreja, dentro do meio cristão, que é a fofoca. É outra coisa também que na era da informação nós temos muito mais acesso a fofocas hoje em dia. Por quê? Não é só aquilo que o teu irmão, o teu vizinho vai te contar. É aquilo que você vai ver na internet. Hoje tá na moda. Até a fofoca gospel, vamos dizer assim, que existe sites de fofoca gospel. E para saber da vida das pessoas, daquele que traiu, do que não traiu, do que caiu, do que pecou, do que não pecou. Meu Deus do céu, gente, isso não vai mudar nada na nossa vida também. Pelo contrário, isso só vai trazer tristeza, vai trazer angústia. A gente vai acabar julgando pessoas que a gente nem conhece às vezes. E a Bíblia fala, deixa eu pegar aqui para não ficar só nas minhas palavras, em Efésios 4:29, que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Então, gente, pelo amor de Deus, nós sabemos que além de ser pecado fofocar, é algo que não vai mudar a nossa vida. Se você quer viver uma vida transformada, se você quer ser um cristão maduro, fuja de fofoca. Talvez você me fale, nossa, mas eu não fofoco, mas às vezes você escuta a fofoca, você fica escutando aquilo que as pessoas estão falando, você dá ibope, você liga ali e aumenta o volume ainda e fica prestando atenção naquilo que não vai mudar em nada na sua vida. Pelo contrário, quando a gente escuta a fofoca, nós acabamos olhando as pessoas de uma maneira diferente, julgando as pessoas, porque talvez você nunca teve nada contra aquela pessoa, mas aí você escutou alguém falando mal daquela pessoa ou contando alguma coisa ruim daquela pessoa, e aquela pessoa que você até gostava e achava legal, você começa a olhar com outros olhos, você começa a ver defeitos, você começa a ver coisas que talvez sejam até mentiras ou que seja verdade, mas o que isso vai mudar na sua vida? E o pior é que hoje em dia, a gente tendo acesso à informação, a gente fica sabendo de fofoca de gente que a gente nem conhece. Meu Deus do céu! O que vai mudar na nossa vida a gente saber que o filho do ator tem um olho de tal cor, ou que o filho do jogador de futebol traiu a esposa com não sei quem. Gente, é tanto rolo, é tanta coisa na internet, tanta confusão. Meu Deus do céu, traição, umas coisas assim que são totalmente contrárias à palavra de Deus. São famílias sendo destruídas, pessoas que não se perdoam, pessoas que se odeiam, pessoas que discutem na internet, que brigam na internet, sendo cristão, meu Deus do céu, por causa de fofoca, por causa de julgamento. E então nós precisamos ter esse filtro para entendermos aquilo que realmente o Senhor está querendo nos falar, porque se você fica se alimentando disso, é impossível você ouvir a voz de Deus. É como se você estivesse num lugar com muito barulho, muito barulho, muito barulho. Como que você vai ouvir a voz do Espírito Santo? E ele muitas das vezes ele vai falar conosco no meio do silêncio, quando a nossa alma está tranquila, quando a nossa alma está calma. Quando nós estamos no meio do caos, quando a gente está no meio de ouvindo fofoca, ouvindo notícia ruim, se alimentando dessas coisas,
raramente, assim, eu não sei, o Espírito Santo ele pode falar com você de qualquer maneira, mas eu não creio que o Espírito Santo ele vai começar a falar com você se você tá dando ibope pra fofoca, se você fica dando ibope pra notícia ruim. Você, às vezes ele até tá falando, mas você não tá ouvindo. Às vezes não, o Espírito Santo ele sempre tá falando. Ele sempre tá falando conosco, mas a gente aumenta tanto o volume das outras coisas que a gente começa a baixar o volume da voz do Espírito Santo, porque a gente não consegue ouvir. E a palavra fala pra gente: não apagueis o Espírito Santo. E muitas vezes nós estamos apagando a voz do Espírito Santo, nós estamos abaixando, apagando, deletando a voz do Espírito Santo de tanta coisa ruim que nós estamos nos alimentando na era da informação. Então o que eu quero te dizer hoje, se você quer viver uma vida realmente transformada, pare de ouvir, seja intencional. Se você quer ser um filho maduro, aqui eu estou falando, o canal Entre Nós é para isso, é para filhos maduros que querem crescer, amadurecer, ter uma vida transformada, ter uma vida totalmente diferente, viver uma vida em abundância aqui na Terra com propósito. Se você quer viver uma vida dessa, desliga o noticiário, deleta ali do teu Instagram, para de seguir, porque senão, meu irmão, infelizmente a gente vai acabar sendo contaminado, e nós estamos sendo contaminados. Precisamos ser realmente intencionais. E eu quero falar aqui também com vocês sobre a comparação, o lado invisível da informação. Quando nós acessamos informação, nós começamos a ter acesso à vida das pessoas, e antigamente não tinha isso. Antigamente a gente só sabia da vida do vizinho, que a gente até brinca, né, que tem essa frase que a grama do vizinho é sempre mais verde. Porque a nossa comparação de antigamente era só com a grama do vizinho, a gente não tinha acesso a outras pessoas da cidade, a gente tinha acesso só àquelas pessoas que estavam ali no nosso meio social, na nossa escola, na faculdade, no trabalho, os vizinhos, e eram essas pessoas que a gente tinha uma base para se comparar. E hoje não, hoje nós temos um mundo inteiro para a gente poder comparar. E se nós começamos a nos alimentar disso também, você vai viver uma vida frustrada, porque sempre vai ter alguém melhor que você, mas também sempre vai ter alguém pior que você. E quando a gente começa a se comparar, olhar para as pessoas, e parece que a vida de todo mundo está dando muito certo, as pessoas estão evoluindo, até espiritualmente, e aí você olha e fala, meu Deus, parece que eu tô no mesmo lugar, parece que eu tô parado, tô travado, não tô fazendo nada na vida. E aí você olha, talvez quem é solteiro olha, nossa, meu amigo, mesma idade que eu, já tá casado, já tem filho, já tem uma carreira, já tá bem sucedido, já tem uma casa, já tá viajando, e eu tô aqui ainda, não casei, não fiz nada na vida. Você começa a se comparar, sendo que para cada pessoa Deus tem um propósito, Deus tem um tempo determinado, Deus tem um plano determinado. Então a gente precisa prestar atenção nisso também. É algo que é muito importante agora na era da informação. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente está absorvendo, porque toda vez que você abre ali o Instagram, você está se alimentando daquilo, está gerando algo em você. Como eu disse, nada é neutro, está gerando algo em você. E isso pode ser para edificar a tua fé, como pode ser para te paralisar, para te dizer que você não vale nada, para te dizer que Deus não é bom com você. E, gente, agora eu não tô falando sobre ver coisa errada, não tô falando sobre ver noticiário, eu estou falando de ver coisas lícitas. Nós precisamos tomar cuidado com isso, com aquilo que nós estamos nos alimentando demais, porque você vê uma coisa ou outra, ok, mas você ficar o dia inteiro ali vendo a vida de pessoas, vendo pessoas viajando, vendo pessoas se dando bem, vendo pessoas fazendo isso, vendo pessoas fazendo aquilo, e o inimigo ali na tua cabeça, não, porque você não consegue, vai viver a tua vida, começa a fazer as tuas coisas, para de ficar vivendo uma vida só de se alimentar da vida dos outros, começa a construir você, a história que Deus tem para você, ou melhor, começa a edificar, a fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, e para de viver a vida dos outros. Isso é viver uma vida em abundância. E também eu quero falar com vocês o que realmente importa na era da informação. Agora eu quero, assim, entrar aqui com vocês naquilo que, pra gente, assim, ser prático. O que importa? O que a gente precisa fazer? Então, Karina, não é pra eu ouvir noticiário, não é pra eu ficar me comparando com as pessoas na internet, não é pra eu ficar ouvindo fofoca, muito menos fazendo fofoca. Pelo amor de Deus, irmão, pare de fazer fofoca. Então não é pra eu fazer fofoca, não é pra eu ouvir fofoca. Então o que eu preciso fazer como filho de Deus, filho maduro de Deus? O que nós precisamos fazer? Eu quero ler um versículo com você aqui,
Porque o mais importante de tudo, que a gente realmente precisa ter informação, é de quem nós somos. Quem você é, essa informação que você precisa saber todos os dias da sua vida. Quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo e quem Deus é. Nós precisamos conhecer a Cristo. Precisamos conhecer Deus. Quanto mais nós conhecemos Deus, as outras coisas começam a perder sentido. Não faz sentido você ficar vendo o noticiário quando você começa a olhar para Cristo e ver a beleza dele, ver o quanto que ele é maravilhoso, o quanto que ele é poderoso, o quanto que ele é grande, que ele é santo, que ele é digno. Quando você começa a olhar para Deus, as outras coisas não fazem mais sentido. Então eu quero te desafiar hoje a começar a olhar para Deus, a começar a perguntar para ele quem eu sou, Deus, quem eu sou no Senhor. Eu quero saber quem eu sou no Senhor, que eu sou um filho amado, eu sou um filho abençoado. Gente, eu gravei isso nos outros episódios. Se você não viu, volta, aproveita hoje mesmo e já volta aí, assiste o episódio 1, episódio 2, episódio 3, começa a ver aí tudo que eu falei sobre quem nós somos, porque isso vai mudar. Essa informação muda a sua vida, muda a sua história. Você saber quem você é, você saber quem Deus é. E eu quero ler com vocês em Colossenses 1, do 3 ao 6, que fala assim, eu tô lendo a versão... Nova versão transformadora. Fala assim, ó: sempre oramos por vocês e damos, que é Paulo falando, tá? Ele falando para um povo, para um pessoal específico, para uma igreja específica. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos, ó, escuta isso, temos ouvido falar da fé de vocês em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança confiante que lhes está reservada nos céus. Vocês receberam essa esperança quando, escuta isso, ouviram. Quando que eles receberam esperança? Quando eles ouviram. Eles ouviram o quê? A palavra da verdade. O evangelho que chegou até vocês. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se espalhando por todo o mundo. Elas crescem e dão frutos, assim como entre vocês, desde o dia em que entenderam a verdade sobre a graça de Deus. Meu Deus, que versículo poderoso! Isso é poderoso demais. Eu preciso que você leia isso e releia e leia de novo. Gente, aqui tem muita informação poderosa. Paulo, ele está falando que ele ouvia da fé dos irmãos, ele ouvia falar do amor que eles tinham uns pelos outros, e aquilo trazia esperança para Paulo continuar e não desistir. E mais do que isso, ele falava que existe algo reservado nos céus, e essa era a esperança, para aquele povo ouvir isso. Então, qual que é a informação que você necessita saber? Do evangelho. Nós precisamos aprender a ouvir o evangelho todos os dias da nossa vida. Todos os dias você precisa ouvir o evangelho. O que é o evangelho, Karine? A boa notícia. A boa notícia de que Jesus morreu por nós para nós termos uma nova vida. Se você ouvir isso todo dia, não tem como você não ter uma vida transformada. Não tem como você viver uma vida em abundância, porque você vai acordar e você já vai acordar declarando que o seu dia é abençoado, que você é mais do que vencedor, que você é escolhido, que você foi chamado para viver os propósitos de Deus aqui na terra. Você não vai acordar reclamando, você não vai acordar desanimado vendo notícia ruim, não. Você vai acordar dizendo pro problema o tamanho do seu Deus. Você vai acordar declarando sobre os teus filhos, declarando sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. Isso muda tudo, muda o teu dia, muda a tua vida. Nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos nos alimentar da palavra. É isso que nos traz esperança, é isso que tira toda angústia, que tira todo medo, que tira toda depressão. Não adianta eu chegar aqui e te passar um monte de regra e te falar, faça isso, não faça aquilo. Eu até falei no começo, não escute isso, não faça isso, mas se você não se alimentar do evangelho, você vai acabar se alimentando de outra coisa, não tem jeito. Nós estamos na era da informação. Então, além de você não ouvir essas coisas ruins, você precisa se alimentar de algo, você precisa ouvir aquilo que te traz esperança, e a palavra do Senhor nos traz esperança. E ele diz aqui, vocês receberam essa esperança quando ouviram a palavra da verdade. Você precisa ouvir aquilo que é verdade, que você é filho de Deus, que Deus te ama, que o Senhor está com você, que Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando da tua casa, do teu casamento, dos teus filhos, do teu trabalho, dos teus sonhos. Ele está no controle de todas as coisas. Você só precisa viver debaixo do propósito dEle, ouvindo a voz dEle, ouvindo o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, na era da informação, nós temos o que há de mais
precioso dentro de nós, que é o Espírito Santo habitando em nós. Você quer maior informação do que essa? O Espírito Santo habita dentro de você tudo o que você precisa saber. O Espírito Santo pode te falar tudo que é necessário para você viver uma vida em abundância. O Espírito Santo habita dentro de você e ele quer falar o tempo todo. Nós é que não damos ouvidos a ele, mas eu quero que a partir de hoje você tenha essa mudança de mentalidade. Na era da informação, você vai ser diferente, você vai ser diferente, você vai ter uma vida diferenciada. Você não vai viver se alimentando todos os dias da mesma coisa, mas você vai ouvir o Evangelho, aquilo que nos transforma, que muda a nossa mente, que nos traz fé, que nos edifica. E, meu Deus do céu, como isso é poderoso. Como é poderoso demais. Eu quero já orar com vocês. Oh, Deus, que alegria, meu Pai. Que alegria poder falar do Teu Evangelho, Deus. Que alegria poder viver na era da informação, Pai. Mas não somente para ouvir notícias ruins, não somente para concordar com aquilo que estão falando de ruim, mas nós estamos aqui vivendo na era da informação, Jesus, porque o Senhor nos levantou, Pai. O Senhor nos levantou nessa era para trazer a informação, que é a boa notícia do Evangelho, Jesus. E nós queremos espalhar pelo mundo inteiro, Senhor, a boa notícia do Evangelho. Nós queremos espalhar, Senhor, a vida, Senhor, por onde nós passamos, Deus, como filhos maduros, nos ensina a espalhar a vida, Deus, não morte, Jesus. Nós não queremos espalhar morte, nós não queremos espalhar fofoca. Oh, Jesus, nós sabemos que há poder, Senhor, em tudo aquilo que nós falamos, porque o Senhor habita em nós, Deus, e nós não queremos, Jesus, sermos filhos imaturos, Pai, que ainda vivem debaixo, Senhor, de fofoca, que vive debaixo de noticiário, que vive debaixo de previsão daquilo que as pessoas falam que vai acontecer de ruim. Não, nós estamos debaixo da Tua palavra e há esperança, porque existe um reino nos esperando, existe um reino preparado, existe uma eternidade nos esperando. E o que são essas notícias diante da eternidade, Senhor? O que é que são essas notícias diante da eternidade, Pai? Eu peço agora, Senhor, que se tem alguém me ouvindo nesse momento com ansiedade, com angústia, porque ficou sabendo de uma notícia ruim hoje, porque recebeu uma notícia muito ruim hoje que talvez ela nem queria receber, eu peço que o Senhor tire toda a angústia, toda a ansiedade do coração dessa pessoa, que ela venha se alimentar hoje da Tua palavra, que ela venha ouvir o Senhor e que o coração dela venha se tranquilizar, Pai, que a paz que excede todo entendimento venha invadir o coração dos meus irmãos, Pai, para que possamos ter uma vida totalmente transformada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, Deus, nesse lugar, Pai, e eu oro para que muitas pessoas sejam tocadas através desse vídeo, através desse canal, Pai. Muito obrigada, Jesus, o Senhor é bom em todo tempo. Amém. Gente, muito obrigada pela sua companhia até aqui. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de compartilhar, aproveita e deixa o seu like aqui também. Vamos, na era da informação, espalhar a notícia do Evangelho. Eu conto com você, eu te desafio a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Até a próxima!